em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 11, Epístolas Paulinas 3, capítulo 6, 2 Tessalonicenses. Mas no capítulo 5, na primeira Tessalonicenses, foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1, introdução à primeira Tessalonicenses. Quais as três palavras que definem o testemunho dos crentes de Tessalônica? Tópico 2, o ensino sobre o arrebatamento. Qual a diferença entre o dia do Senhor e o dia de Cristo? E hoje, no tópico 1, perseguição por causa da fé. Mas observe, a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses foram escritas num espaço de poucos meses. Ambas têm o mesmo tema, a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas cada uma com ênfase diferente. Então, observe. Primeiro, ambas as cartas enfatizam a parousia de Cristo, mas a primeira Tessalonicense enfatiza o primeiro aspecto desse acontecimento, o arrebatamento, enquanto segunda Tessalonicense enfatiza o segundo aspecto, a manifestação de Cristo. Na primeira carta, Cristo é visto encontrando sua igreja no ar, enquanto que, na segunda, ele é visto na terra, julgando os perseguidores dos santos e o homem do pecado. Segundo, na primeira carta, Paulo centraliza seus pensamentos na esperança que aguarda os crentes ao arrebatamento de Cristo. Na segunda, enfatiza o julgamento que aguarda os pecadores. Terceiro, o tom das cartas se difere. Na primeira, o tom é de conforto. Na segunda, é um tom de severa correção. Quarto, cada carta traz uma contribuição inestimável à igreja de hoje. Então, observe, queridos, a primeira dá uma explicação concisa do modo pelo qual o arrebatamento ocorrerá. É o dia de Cristo. E a segunda dá o esboço do plano de Deus quanto ao acontecimento que precede o dia do Senhor, inclusive as atividades do anticristo durante a grande tribulação. Quinto, na primeira, Paulo ocupa 3 capítulos na defesa de si mesmo e de seus colaboradores. Na segunda, ele não defende, mas ataca os falsos mestres que estão a confundir a igreja. Os crentes de Tessalônica interpretaram esta mensagem como sendo a vinda de Cristo, como se ele fosse voltar imediatamente. Uma vez que isso não se deu, eles ficaram preocupados, julgando que tinham perdido o arrebatamento e que estavam agora sobre a ira do dia do Senhor. Entendendo a ocasião, observe. Um grupo de falsos mestres ensinando que o dia do Senhor já tinha chegado. Foi a fonte da confusão dos crentes tessalônicos. Estes ensinadores mantinham sua teoria através de uma carta forjada, assinada com o nome de Paulo. Isso está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 2. Entenda, queridos, alguns crentes ficaram tão preocupados com a vinda do Senhor que deixaram suas ocupações e ficaram dependendo da igreja para suprir as suas necessidades materiais, como diz ali no capítulo 3, versículos 6 e 7. Provavelmente, o portador da primeira carta de Paulo ficou tempo suficiente para observar esses problemas doutrinários e relatar a Paulo em Corinto. Paulo, a seguir, lhes respondeu com esta segunda carta, escrita no ano 52, Anno Domini, AD. Então, Paulo inicia a segunda carta com elogio. Ele os elogia por sua fé e o seu amor, que estão crescendo, mas ele não menciona a esperança. Capítulo 1, verso 3. A esperança deles havia diminuído devido aos maus entendidos a respeito da volta do Senhor. Amém? Então, para reacender essa esperança, Paulo escreve uma carta baseada no tema, esclarecimento sobre a vinda do Senhor. Assim, Paulo queria esclarecer 3 dúvidas específicas concernentes à parousia de Jesus. Né? Parousia, amado, significa vinda. Então, a vinda
de Jesus ou a vinda de Cristo, ok? Primeiro, a perseguição que esses crentes estavam experimentando não era parte da ira final de Deus sobre o mundo. Sua perseguição, no momento, era um modo de Deus temperar seu caráter, né? Seu caráter ali, cristão. Esses perseguidores serão punidos quando Cristo se manifestar. Amém? Segundo, o dia do Senhor somente ocorrerá depois de 3 outros acontecimentos específicos. Primeiro, a partida. Partida de quem? A partida da igreja, o arrebatamento da igreja. Segundo, a retirada do elemento de resistência. Quem é o elemento de resistência, amado? O Espírito Santo de Deus. Terceiro, a manifestação do homem do pecado. O homem do pecado é o anticristo. Amém? Então, terceiro, Paulo achou necessário corrigir aqueles que recusavam trabalhar, alegando a iminente volta de Cristo. Ele explica que este acontecimento não deve ser a causa de nos tornarmos negligentes. Muito pelo contrário, deve nos estimular a multiplicar nossos esforços no evangelismo e no atendimento de todas as nossas responsabilidades pessoais. Amém? Então, logo após as suas palavras de elogio, Paulo compartilha com esses crentes sobre a verdade básica, que os ajudaria a entender o sofrimento pelo qual estavam passando. Deus é justo em seus julgamentos. Amados, Paulo assegura a seus leitores que tal perseguição não indica que Deus os abandonara ou que ele os estava punindo. Ao contrário, Deus tem o melhor em mente para eles. Ele está permitindo esse sofrimento para aumentar a sua fé. No capítulo 1, verso 5, diz: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pela qual, com efeito, estáis sofrendo. Paulo encoraja os crentes, explicando que Deus não tolerará tais perseguições para sempre. Quando Cristo se manifestar na terra, como labareda de fogo, com seus anjos, ele punirá todos os que praticaram iniquidade. No capítulo 1, versos 7 e 8, ok? Prosseguindo, Paulo explica que há 2 grupos de pecadores que serão punidos: aqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, verso 8. Os que não conhecem a Deus são os que rejeitaram a mensagem do evangelho. Os que não obedecem ao evangelho são os que negligenciam o evangelho, recusando reconhecer Cristo como Senhor em suas vidas. Amém? Então, os grupos sofrerão eterna destruição. Isso não é aniquilação, amados, mas separação eterna da presença de Deus. No versículo 9, da face do Senhor. E este é o maior tormento dos ímpios, amados, no inferno. Um contraste ante o sublime estado final de todos os crentes. O crente. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. O pecador. Eterna destruição, banidos da face do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dos versículos 9 a 12, Paulo amplia sua explicação do propósito do sofrimento, explicando que o sofrimento mostra aos crentes o valor de sua vocação. E para nós encerrarmos nossa aula de hoje, o sofrimento aperfeiçoa o plano de Deus na vida do crente. Ainda no versículo 9, ok? Mas entenda, como os músculos em nosso corpo, a fé se fortalece quando exercitada. A perseguição tanto serve para testar a fé, quanto para desenvolver a força do caráter cristão, tornando-se o crente, assim, agradável a Deus. No capítulo 1, versículo 11, você encontra isso. Amém? Então, na próxima aula, tópico 2, o dia do Senhor. Vamos responder as seguintes questões. Qual a posição de Paulo concernente ao início do dia do Senhor? Quais os 3 eventos que precederão o dia do Senhor? Amém? Mas observe,
Paulo aprofundou muito com relação ao arrebatamento, com relação ao período da tribulação, né? Para quê? Para dar uma consciência de como os fatos se ocorrerão para os cristãos. E da mesma maneira, isso serve para nós hoje. Nós temos que ter essa, esse conhecimento, né? De estarmos cada vez mais perto do Senhor, sabendo o que vai acontecer. Se você gostou desse material, deixa aí o seu like. Não esquece de compartilhar esse material com seus amigos, parentes, né? Vamos evangelizar, amados. Vamos preparar o povo de Deus para a volta do Senhor. Deixa aí o seu like, como já falamos. Se você tem alguma dúvida, vai ali nos comentários. Deixa a sua pergunta. Se não tem, deixa um comentário a respeito da aula, né? Que Deus esteja abençoando a todos e até a próxima aula.